Você já deve ter visto que o filme do Flash foi lançado, mas você já parou para pensar em tudo o que aconteceu na história e na trajetória desse herói e o que é que foi realmente significativo para que ele se tornasse esse herói que todo mundo conhece hoje? No vídeo de hoje eu trago algumas considerações, ponderações, provocações a respeito desse herói tão querido da DC Comics. E como esse vídeo se trata de uma análise a respeito de um indivíduo que sequer é real, e por um indivíduo que tem os seus próprios pontos de vista, opiniões em contrário, diferentes ou complementares serão muito bem-vindas. Fiquem à vontade para comentar aqui embaixo, tá ok? Eu sou Matheus Mendes, sou psicanalista, sou pós-graduando em psicologia clínica e hoje nós vamos falar sobre o Flash. Mas antes da gente começar, se inscreve aqui no canal para não perder os próximos vídeos e também deixa o teu like. Assim o algoritmo vai entender o teu gosto, vai te recomendar mais alguns vídeos do mesmo assunto. Isso também nos ajuda a dar continuidade nesse trabalho. Beleza? Como a gente vai falar sobre o Flash, deixei o fundo aqui vermelhinho em homenagem. Só eu que estou de azul. Mas vamos lá, vamos ver se eu não vou destoar tanto. Barry Allen, um dos Flash, desde muito cedo ele teve uma perda grande, a perda da mãe, Nora Allen. Esse evento deixou uma profunda ferida emocional nesse personagem. E essa ferida moldou grande parte da trajetória do Barry como Flash. A morte da mãe do Barry pode ser interpretada como um evento catastrófico, de desamparo, de abandono, gerando um intenso sentimento de impotência no personagem. Além, é claro, da culpa que ele carrega por não ter podido agir naquele momento. E essa culpa pode ter desencadeado nele essa necessidade, essa vontade, esse desejo por se tornar um herói, por fazer pelos outros aquilo que ninguém pôde fazer por ele, nem ele próprio. De certa forma, a gente pode entender aqui que o Barry oferece aos outros o cuidado que ele gostaria de ter tido. Ele gostaria que alguém estivesse olhando por ele. E além disso, ele gostaria de ter o controle daquela situação. E quando a gente pensa num indivíduo que consegue praticamente fazer tudo ao mesmo tempo, a ideia de controle vem à tona. O indivíduo que consegue fazer tudo ao mesmo tempo, na sua mente ou no seu inconsciente, está tentando ter o controle de todas as situações, verificando cada possibilidade a cada momento. Além disso, a morte da mãe do Barry, a Nora, foi um fator determinante para que ele se transformasse em um cientista forense, buscando assim respostas para aquele crime que devastou a vida dele quando criança. E essa busca incessante por desvendar esses mistérios e esses crimes, esses atos criminosos, também remete muito a essa questão de tentar resolver o crime da própria mãe, o crime a qual a própria mãe foi vítima, algo que ninguém conseguiu fazer naquele tempo. A jornada dele também está relacionada à busca por superar traumas. Mas, no fim das contas, esse correr nos remete muito ao mecanismo de fuga, como se ele estivesse tentando fugir daquela situação e talvez até nem pensar nisso. A habilidade que ele tem de correr de forma sobre-humana pode nos remeter à metáfora de fugir dos nossos problemas. Mas à medida que o Barry vai enfrentando inimigos cada vez mais poderosos, as lembranças reprimidas também vão virando seus novos inimigos. E ele vai ter que aprender a lidar com isso. Além da morte da mãe, tempos após, Barry teve que lidar com a morte do seu pai, Henry Allen. Então, mais uma vez, surge aquele sentimento de impotência, de incapacidade de resolver. E isso pode ter reforçado também os sentimentos de abandono que ele já carrega consigo. Mas uma coisa que a gente tem que falar é que o Barry tem muita resiliência. Essa resiliência pode ser causada por conta desses fatores de fuga que a gente tinha comentado. Mas é impressionante a capacidade que ele tem de transformar essas dores na força motriz da sua motivação como herói. Essa busca por justiça e o desejo de salvar os inocentes pode ser vista como um desejo reprimido de salvar a si próprio e de encontrar um sentido, um propósito para a vida dele.
Em termos psicanalíticos, as atitudes do Barry podem ser interpretadas como uma forma de sublimação, onde sentimentos reprimidos podem ser extravasados de uma forma socialmente aceita. E no caso dele, inclusive, construtiva. Tudo isso é uma forma dele expressar os seus sentimentos com uma certa positividade. Muitas vezes ainda o Barry coloca a vida dos outros à frente da sua própria. Isso, de certa forma, pode também ser interpretado como uma forma de eu já não ligo mais para a minha vida, então eu dou tudo de mim para resolver os problemas dos outros, mas ao mesmo tempo a gente tem que lembrar que ele é super, né? Então também tem esse quê de realmente eu posso e realmente eu acredito que eu consigo fazer mais pelas pessoas. De novo, como uma forma de lidar com as suas dores. E no momento que ele passa a focar tanto nas suas responsabilidades como herói, ele deixa de ter foco em outras coisas, que seriam talvez essas suas dores. Tem, tem um conceito que eu ouvi um tempo atrás que seria a caixinha dos problemas. Como se eu tenho um problema grande aqui para resolver, então os outros problemas que estão na periferia não me atrapalham e não tomam conta da minha atenção. E nesse caso a gente pode dizer que o Barry coloca aqui dentro dessa caixinha dos problemas a vida dos outros, o bem-estar da sociedade. No momento que ele tirar isso de dentro dessa caixa, ele vai ter que lidar com alguma outra coisa, porque alguma coisa, algum problema vai entrar nessa caixa. E talvez sejam dores que ele não consegue suportar, porque podem ter muito a ver com as perdas que ele teve ao longo da vida. E essa estratégia de defesa pode ser chamada de negação dentro da psicanálise. Barry pode estar negando a si mesmo a oportunidade de processar as suas dores, de não passar por aquele sofrimento. O que acaba demonstrando uma grande frustração dele em diversos momentos, pois ao não lidar com essas perdas de forma adequada, lidar com o luto e o tempo que isso é necessário, ele ocupa sua mente com outras coisas e não processa esses sentimentos da forma mais adequada. Inclusive, buscar um acompanhamento terapêutico para ele seria uma ótima ideia. Ele não deixa de ser um adulto funcional por causa disso. Ele resolve os problemas e ele tem a vida dele. Mas ele poderia, enquanto pessoa, enquanto indivíduo, viver muito melhor se ele buscasse entender a si mesmo. Além disso, todo esse compromisso que ele tem com a vida de herói pode influenciar negativamente os relacionamentos dele. Quando ele coloca toda essa vida e essa carga como prioridade para ele, outras coisas vão ficar em segundo plano. E ninguém gosta de ficar em segundo plano, né? Vamos combinar. E assim, ele acaba criando e reforçando mais uma vez um sentimento de isolamento e de frustração. E quando a gente fala em psicanálise, a gente chama isso de lugar confortável, não porque é bom estar ali, mas porque é conhecido. Ele sabe o que esperar desse tipo de sensação, desse tipo de sentimento e desse tipo de situação. Ele sabe como é estar sozinho. E mesmo que doa, é um lugar conhecido para ele. Mudar e quebrar os ciclos é complicado, é dolorido, mas quase sempre é muito necessário. Também seria importante para o Barry, além do acompanhamento terapêutico, e talvez através do acompanhamento terapêutico, ele conseguir dividir um pouquinho melhor, equalizar um pouquinho melhor a vida de herói e a vida pessoal. O que pode ser um tanto problemático quando alguém se movimenta tão rápido e consegue ver tantas coisas ao mesmo tempo, se quiser, é porque ele pode acabar entrando no dilema do super-homem, onde ele sabe que diversas coisas estão acontecendo, mas ele tem que escolher cuidar dele, salvar a pessoa a B ou a C. E isso também pode ser um ponto de conflito. Isso também vai gerar uma carga emocional gigantesca. E, em última análise, o Barry é um personagem que, como qualquer ser humano, é complexo, tem as suas dores, os seus sabores. Ele tem seus erros e acertos, seus erros funcionando como um professor severo, mas que vai empurrando ele na direção do herói, do salvador, e na direção de uma forma que ele encontrou para lidar com os próprios sentimentos. Bom, pessoal, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram,
Comentem aqui para mim, para eu ficar sabendo. Se não gostaram, se querem contribuir de alguma forma, se querem discordar, por favor, digam aqui. Isso sempre vai fazer com que a gente cresça. Outras perspectivas são sempre bem-vindas, como eu falei lá no início do vídeo. E outra, o Flash também tem alguns universos onde ele tem histórias ligeiramente diferentes. Então, eu peguei aqui uma linha e segui por ela, tá? Mas qualquer observação vai ser muito bem-vinda. Eu agradeço pelo tempo de vocês e eu espero que a gente se veja no próximo vídeo. Ah, eu já ia esquecendo. Se você gostou, compartilha com alguém que você acha que vai gostar desse tipo de conteúdo também. Isso ajuda a gente a continuar produzindo. Até a próxima!